Boa noite, galera. Muito bom estar com vocês aqui. Nós estamos começando o nosso Homecast. Bom demais ter você aqui com a gente. O nosso tema de hoje é Eu Não Consigo Respirar. As provocações, racismo, a história. Estamos aqui com o historiador Vini. Racismo estrutural, estruturas marginalizantes do Estado, racismo velado, racismo inverso. Experiências pessoais do nosso professor, querido mestre Bel, João Pedro, George Floyd, manifestações, igreja perseguida, igreja perseguidora, papel da igreja nesse turbilhão. E nós estamos aqui para responder todas essas provocações com o nosso querido professor Vini. Muito obrigado, Vini, historiador formado em Alfenas, infectologista, pensador nato e um grande amigo do nosso Homecast. Valeu, meu irmão, muito obrigado, muito álcool em gel pra você. É nóis, gente, tamo junto, sempre um prazer aí estar participando aí, que a gente consiga debater, conversar bastante. Esse tema é bastante importante, né, que tá pulsando aí nesse momento. Vamos junto. Muito massa, legal a camiseta. Nosso segundo convidado que tá aqui com a gente é o nosso Fessor Israel Bel, conhecido de todos aqui do Jardim Augusta. Ele é formado em Educação Física no ano de 2011 pela famosa UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, professor efetivo do Estado de São Paulo e escolas privadas, monitor, professor de natação, professor de esportes, professor de educação física, escolar, instrutor, voluntário, mestre da resenha, palmeirense, casado com a Ana Carolina e tem hábitos minimalistas. Professor, muito obrigado, que extenso, cara, você... Mestre, valeu, Bel, muito obrigado pela participação, hein, mano? Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Quero agradecer o convite do Diego, do Vini, é um prazerzaço estar aqui com vocês. Já adianto um elogio aí ao meu amigo de infância, né, que é o Diego. A gente, desde sempre, a gente se conhece praticamente. Eu acho que eu conheci o Diego, ele tinha 6 anos de idade. É isso aí. E depois disso foi muito FIFA, muito Ineleven de madrugada, né, Diego? E é muito legal te ver aí com essa desenvoltura de um verdadeiro talk show. É muito legal mesmo, cara. Parabéns, espero que Deus continue abençoando você, sua casa, sua família. E vamos junto aí. Amém. Valeu, Bel. Muito obrigado. Tamo aí. Valeu, gente. A vinhetinha, daqui a pouco a gente volta. Eu não consigo respirar. Essa é a frase de George Floyd. A morte de George Floyd nos Estados Unidos e de João Pedro no Rio de Janeiro, mais uma vez, trazem para o centro o debate político público, uma pergunta que Abacuque também fez a Deus. Até quando veremos a violência ilegítima, injusta e cruel contra algumas pessoas e nos calaremos? Por que essa violência? Mais importante ainda, Bel, quem geralmente é o alvo dessa violência? Até onde vai tudo isso, essa loucura, Bel? O que você me diz, mano? Bom, essa já é uma questão bastante direta, né, Diego? Mas quando você pergunta até onde vai, é muito complexo responder isso, porque vivemos um período agora de plena negação de tudo, entendeu? É a negação da ciência, a negação da cultura, a própria negação do racismo, a negação da violência policial. Então, eu acredito que o primeiro passo para resolver essa sua questão, até onde vai, é que as pessoas reconheçam que existe isso, entendeu? Que existe toda essa violência, que existe todo esse racismo, porque uma vez reconhecido, faz com que as coisas comecem a mudar. Por exemplo, você falou aí do George Floyd, mas eu posso te assegurar que esses movimentos agora de internet, o pessoal colocando filtro, tem até pessoas colocando foto junto com negros no Instagram, como se estivesse falando assim, eu não sou racista, tenho amigos negros, não é? Mas esse movimento só começou por quê? Porque houve um incidente, né? Um assassinato nos Estados Unidos. Porque se não tivesse acontecido isso, eu acredito que nós nem estaríamos aqui debatendo, entendeu? Porque os assassinatos da periferia aí de pessoas
pretas acontece no Brasil desde sempre, entendeu? E a gente acaba, como eu estava dizendo no início, sempre negando essas coisas. Por exemplo, eu posso dar o exemplo do músico Evaldo, aquele que o carro dele foi alvejado com mais de 80 tiros, entendeu? Para nós que estudamos um pouco, conhecemos um pouco da estrutura brasileira, a gente sabe que isso é racismo. Mas para uma massa enorme da população brasileira, eles vão olhar e falar assim, não, Israel, isso aí não é racismo, isso aí é despreparo dos militares que atiraram nele. Aí você, tá bom. Aí a gente segue ali pro Douglas, tem um menino do Jardim Brasil, ele estava lavando o carro dele e veio uma viatura e simplesmente atirou. E ele morreu, segundo testemunhas, dizendo, por que o senhor atirou em mim? E novamente vem essa massa e fala, não, isso aí não é racismo, não. Isso daí é o policial que atirou de maneira acidental, foi um tiro acidental. É aquele tiro acidental que só atinge o pessoal da periferia. A gente sabe muito bem como é que funciona isso. Mais adiante, a gente tem os 5 moleques no carro no Rio de Janeiro. Aquele garoto estava comemorando o primeiro salário deles e o carro deles foi alvejado por mais de 100 tiros, acho que foram 111 tiros, entendeu? E novamente vem uma grande massa brasileira e fala, não, isso daí não é racismo, Israel. Isso daí foi uma violência policial. A gente pode caminhar para chacina da Candelária no Rio, podemos falar da Ágata. A Ágata não foi racismo também, Israel, foi uma bala perdida que acertou a menina. Ah, Amarildo. Não, Amarildo foi um erro policial. Vocês estão me entendendo? É assim que funciona. Um jovem que uma vez foi confundido, ele estava segurando um guarda-chuva e a polícia acreditou que fosse um fuzil e atirou também nele. E as pessoas falam, não, mas aí erros acontecem, né? Ele confundiu, isso não é racismo. Então a gente tem Vigário Geral, 21 mortes, a gente tem o caso recente do João Pedro. E é tudo negado, tudo achado que foi uma outra coisa. Cara, enquanto nos Estados Unidos a gente tem um único incidente, quer dizer, essa semana, né, que nos Estados Unidos acontece de maneira recorrente também, e lá a gente acredita fielmente que foi racismo, e aqui não. Então, para a gente começar a melhorar até onde vai, a gente precisa reconhecer, primeiramente, que existe o racismo contra a população periférica, a população negra, de maneira estruturada, entendeu? E segundo, como isso pode acabar, é criar oportunidades, depois disso tudo, oportunidades iguais, né? Oportunidade de estudo, oportunidade de trabalho, os postos de emprego, igualdade nos salários. Mas, finalizando, a gente acompanha esse cenário desde de 1500 e já estamos aqui em 2020 e eu, infelizmente, não vejo que isso irá melhorar nos próximos anos e nem nos meus dias, entendeu? Então é muito difícil te dar essa resposta, mas a verdade é essa, rapaz. Cara, okay? só uma questão na hora que você estava falando. Cara, essas desculpas que você trouxe, né, da sociedade, cara, não é meio revoltante? Completamente, né? Especialmente para a população negra já empoderada no Brasil, entende? Mais adiante eu vou contar um pouco da minha história, mas eu demorei para entender o que eu era dentro da sociedade. Isso é completamente revoltante para mim. Quando esse tipo de coisa acontece, eu evito até ligar a televisão, rede social, eu não clico em link nenhum, eu só fico sabendo, eu vejo, lógico, eu leio uma matéria e depois eu não quero ver mais nada porque me causa mesmo engulhos, né? Acaba com a minha semana. Então é muito revoltante mesmo, mas é uma pena que isso só comove uma parte da população. É muito massa, né? E na verdade, assim, eu tô aqui, muito massa, né? Na realidade, assim, muito massa a discussão, mas é interessante pensar, né? Meu papel aqui é muito pensar historicamente toda essa questão, né? Enquanto historiador e tudo mais, né? E é difícil pensar historicamente no sentido de que a gente vai sempre
pensar aí de 1500 até aqui são 500 anos, né? Não tem como a gente resumir isso de maneira em uma hora, né? A gente vai ficar aqui falando. Mas o que é interessante pensar, né? Num primeiro momento como que os historiadores mesmo eles pensam, né? Esse debate sobre a própria formação do Brasil, né? O que é o Brasil? E aí se a gente pensa desde o contato do europeu, do português, né? Ou enfim do próprio inglês ali, né? Nos Estados Unidos, esse primeiro contato ele é um primeiro contato de opressão mesmo, de violência, mas a sociedade colonial ela é uma sociedade que se desenvolve, né? Ela é uma sociedade que se estabelece e as pessoas passam a criar mecanismos aí de sobrevivência e enfim, de resistência, né? E o que acontece? Os historiadores eles vão começar a olhar para essa formação do Brasil colonial, do Brasil imperial, e eles vão começar a identificar aí estruturas, exatamente essa palavra, né? Estruturas que vão formar, né, o caráter do Estado brasileiro, né? Então, assim, não se trata só da gente falar aí qual é o modelo político, qual é o modelo econômico que se adota, mas quem é esse povo, como esse povo reage, como esse povo vive, né? Quais são as outras instituições, né? E existe um consenso aí dentro da historiografia de que a escravidão, ou melhor, a escravização de pessoas, né? Porque a escravidão não é algo natural das pessoas, muito pelo contrário, o processo que acontece, né, da retirada das pessoas de África para o Brasil, ela é um processo forçado, muitos historiadores negros vão chamar de sequestro em alguma medida. É interessante pensar que esse processo de escravização ele vai se constituir como uma instituição política, né, no Brasil. O Brasil, por 300 e tantos anos, ele vai depender politicamente, economicamente aí da escravização de pessoas pretas, né, de pessoas negras. E é interessante que a gente pense essas estruturas, né, e não só pensar a construção dessas estruturas, mas as narrativas dessas estruturas. E aí, trazendo um exemplo, enquanto professor de história dentro da sala de aula, é muito massa debater com a molecada essa formação, né? Quem é o povo brasileiro? Qual que é a identidade do povo brasileiro? E a gente pode trazer aí um autor, né? Que é o Gilberto Freire. Ele é famoso, ele vai trazer a ideia aí da famosa democracia racial, né? Que é algo que a gente trabalha muito, de que o Brasil seria o país aí, o paraíso das três raças, né? Onde as três raças, elas conviveriam harmonicamente, né? E é a partir de uma leitura do próprio Gilberto Freire que a gente vai construir aquela ideia, né? De, a minha empregada, ela é quase da família, né? O Gilberto Freire ele vai trabalhar com essa ideia de que as relações sociais no mundo escravista brasileiro, elas são antagônicas, elas são extremamente diferentes, conflituosas, mas, por exemplo, para o próprio Gilberto Freire, essas relações elas entram numa harmonia. E aí é da onde a gente tira, por exemplo, a ideia de que a escravidão no Brasil ela foi uma escravidão mais dócil do que, por exemplo, nos Estados Unidos. E, enfim, todo o processo de escravização é um processo de opressão, né? De violência contra as pessoas. E a gente não pode perder isso de vista, né? Então, quando a gente fala dessa violência estrutural, desse racismo estrutural, a gente está falando necessariamente dessas coisas que fazem parte do Estado brasileiro. Ainda que o Estado brasileiro não queira encarar isso, né? Esconda isso faz parte, né? Se a gente pensar um outro momento histórico, por exemplo, né? A própria abolição da escravidão e depois aí para a proclamação da República, a gente vai ter um momento onde a escravidão acaba, né? E aí tem toda uma explicação de que é por conta do capitalismo que está consolidado, e de fato isso é uma verdade, mas a gente sempre descaracteriza aí os movimentos de resistência, né? Da própria negritude. Às vezes a gente parece zombar do nome, sei lá, do Zumbi ou da Dandara, enfim, a gente sempre dá mais atenção aí para a Inconfidência Mineira e não para a Conjuração Baiana ou para a Revolta dos Malês, por exemplo, né? Mas é interessante a gente pensar que a partir de 1888, o que vai acontecer? O negro, ele precisa se inserir no mundo do trabalho, ele precisa se inserir no mundo do capitalismo, só que ele ainda é visto pelo branco como alguém que não é preparado para esse mundo, então ele não pode ser inserido nesse mundo do trabalho, né? E aí é desse processo que vai se iniciar, por exemplo, o processo de favelização, aí, o processo de higienização da sociedade brasileira, o processo de embranquecimento da população brasileira. Isso vai fazer parte aí do cotidiano do Estado brasileiro, não só enquanto colônia, enquanto império, mas também
enquanto república, né? E aí a gente não pode perder isso de vista. E acho que trazendo agora isso para uma linguagem mais perto, né, da gente que assiste, que é uma galera cristã, uma galera que está aí no mundo da igreja, a gente não pode esquecer do papel que a igreja teve nesse processo, né? Esse sequestro de africanos da África, e enfim, a gente pode estender isso até para as próprias sociedades indígenas, ele é um processo que é legitimado em nome do evangelho, né? Você tem uma igreja aí que vem com toda uma tradição já da Idade Média, com toda uma tradição aí da própria Idade Moderna, que olha para outras populações e vai dizer, eles não são civilizados, eles não são cristãos, eles merecem ser convertidos, eles merecem ser mudados. E se eles não são mudados, eles são bárbaros e, portanto, merecem morrer. A lógica é mais ou menos essa, né? Então, é um evangelho que caminha aí junto com a espada, né? Em muitos momentos, né? E a gente precisa pensar qual que é o papel da igreja histórico nisso, né? Não à toa a gente tem, por exemplo, hoje no Congresso Brasileiro, uma bancada que se diz bancada da bala, que se orgulha aí, né? Uma bancada da bala que se alinha à chamada bancada da Bíblia, a bancada do boi, e que se orgulha de ser uma bancada que é violenta, que se orgulha de ser uma bancada que defende os valores cristãos acima de tudo e de todos, né? A gente precisa pensar que igreja que é essa, né? E em que medida essa igreja esteve do lado desse projeto colonizador, né? E enfim, eu fico sempre me questionando, né? Na verdade, foi uma crise minha durante muito tempo, né? Por que a igreja não fala sobre isso, né? Porque nós, cristãos, nós não falamos sobre esse nosso passado. Por que a gente não debate isso? Porque a gente não debate o papel que a gente teve, né? E aí, quando eu falo o papel que a gente teve, eu não estou individualizando, né? Culpabilizando, por exemplo, o Diego ou a mim. Não se trata disso, mas se trata de pensar. A Igreja de Cristo, ela, por muito tempo, se usou o nome de Cristo para matar, para ofender a integridade de outras pessoas. E a gente que defende o nome de Cristo hoje, como a gente fica em relação a isso, né? Eu uso as palavras do Bel, né, da primeira resposta. Cara, eu olho muito para a igreja tendo a ideia do reconhecimento. Eu acho que a igreja ela não assume esse papel porque o reconhecimento dói. Então, todo esse trilhar histórico que a igreja participou e foi, às vezes, manda-chuva, para ela mudar, para a gente tocar mais nesses assuntos, a gente tem que partir do ponto que o Bel falou no início, reconhecimento. E aí, cara, reconhecimento dói demais, né, Bel? Até você reconhecer, cara. E acho que não só reconhecer a culpa, né? Mas reconhecer que você tá sofrendo, né? Que você é alvo dessa violência, né? E aí acho que é onde o Bel pode ajudar a gente, né? Existe até uma negação da própria vinda dos africanos, do continente africano para o Brasil. Tem negação para tudo, entendeu? Então é muito difícil discutir essas questões no Brasil. E o Vini deu uma aula aí pra gente, foi muito legal. Vini falando já um pouco do racismo estrutural, né? Que é na minha visão, que é o racismo mais covarde, entendeu? É o racismo que massacra o povo negro todos os dias, entendeu? Porque é um racismo disfarçado, entende, Diego? O Vini falou muito bem, pós 1888, a assinatura da Lei Áurea, e o negro ele sai dali sem um documento, sem uma fotografia, sem ele saber quem ele é, entendeu? Agora você se vira. E então ele começa a ocupar realmente a periferia, os morros, e é o cenário que a gente vê, né, ainda hoje. Então pode falar, Vini. É interessante pensar qual que é o ideal republicano, né? Que é um ideal ali da Revolução Francesa, é o ideal da liberdade, é o ideal da igualdade, né? Em oposição a um regime que seria aí absolutista, extremamente opressor, que seria a monarquia, né? Interessante pensar como a própria existência do povo negro no Brasil, ela desmascara a contradição dessa estrutura, né, política brasileira. É muito interessante pensar isso, né?
Sim. E voltando lá a 1888, quando acaba tudo isso, então o pessoal percebe, e aí, eu vou para onde, né? O negro vai para onde? Sem oportunidade de trabalho, sem oportunidade de estudar, e ali o governo vigente ele ainda começa a emendar uma série de leis que desfavorecem o negro e favorecem o homem cristão branco, entendeu? E como assim, eu dei uma lida hoje, Vini, você pode me ajudar? Teve uma lei de terras que proibiam os negros de comprarem terras, entendeu? Então o negro tá ali, saiu da terra do senhor de engenho, tirando dali a família dele, os filhos, o pai, o avô, sem direito a nada, sem poder estudar e sem poder comprar terra. Então ele começa a ocupar as periferias apenas para sobreviver, não é? Então o Vini também falou da tentativa de embranquecimento da população, a chegada dos primeiros imigrantes no Brasil, os italianos, os alemães, também os japoneses, e para eles foi dado, né, Vini? Para eles foi dado um pedaço de terra, animais, um pouco de dinheiro, e porque houve pelo que eu dei uma lida hoje, houve uma campanha publicitária do Brasil para eles virem para cá, para substituir a mão de obra escrava, e eles tiveram oportunidade de crescimento, coisa que o negro nesse país nunca teve, entendeu? Então a gente começa a entender o racismo estrutural quando a gente olha para essas coisas, porque nós somos um país que tem 130 anos de abolição da escravatura e outros 350 de pura escravidão, entendeu? Então nós vamos morrer e nós não vamos ver uma equivalência, nossos filhos vão morrer e não vamos ver uma equivalência. E quando eu estou dando aula para os meus alunos e eu chego nesses assuntos, eu falo para eles sobre isso. Vocês acham que 1888 é muito tempo? A maioria deles fala, sim, é sim, professor. Aí eu falo, olha só, eu tenho um bisavô que eu conheci, eu convivi com ele até os 15 anos, ele morreu com 103 anos, então quer dizer que ele nasceu ali em 1897, entendeu? Eu posso dizer para você então que o pai dele pode ter vivido o período da escravidão, então é muito recente o nosso passado, então, e é completamente estruturado para a gente chegar até aqui hoje, entende, galera? E hoje a gente encontra o quê? Em 2020? Uma completa naturalização do racismo, que é o carro forte do racismo estrutural. Nós olharmos um cenário, a gente chegar na igreja e perceber que a maioria dos que estão ali são brancos, mesmo sabendo que 54% da população é negra, é autodeclarado negra. Então, quando isso não causa escândalo na gente, não causa um certo enjoo, é isso que é o racismo estrutural, entendeu? É quando o negro não está nos locais de privilégio. Eu posso contar uma história pro pessoal bem rápida aqui. Uma vez eu fui no Teatro Renault, em São Paulo, assistir o Rei Leão, entendeu? E eu sei que é um local de privilégio, e eu sabia que eu ia chegar lá e ia ver o mesmo cenário de sempre. Cheguei lá e eu fiz o famoso teste do pescoço, Vini, aquele que você olha assim e fala, vou ver quantos negros, quantos pretos tem aqui nesse local. Eu fiquei olhando, a Ana do meu lado, e só tinha um total de uma pessoa, né, que era apenas eu. Eu tava ali, eu era o único negro daquele teatro todo. Então eu olhei pra Ana e falei assim, amor, eu vou ao banheiro antes do espetáculo começar e eu já volto. Ela falou, tudo bem, vou te esperar aqui. E o pessoal lá, aqueles sorrisos, né, tirando foto ali com o Simba, com o Mufasa, e eu fui ao banheiro. Chegando lá, tinha mais um negro lá. Eu olhei assim, o que ele estava fazendo? Ele estava lá, limpando o vidro, entendeu? Ele estava trabalhando, era um senhorzinho. Eu falei, boa noite, senhorzinho. Boa noite, filho. Então, dali eu já saí pro espetáculo, assim,
tinha 2 negros no local, entendeu? Eu e um outro senhor que estava trabalhando. O resto, todos brancos. E isso, naturalizar isso, é o famoso racismo estrutural. Isso não pode ser comum pra gente, entendeu? A gente não pode achar que isso é normal. E quando houver esse reconhecimento das pessoas privilegiadas historicamente, com os brancos, aí a gente começa a enxergar uma luz no fim do túnel. Beleza? Uau, sensacional, Bel. Cara, depois dessa aula aqui de história e de vida, eu queria que você contasse um pouquinho mais, cara, da sua experiência pessoal, como que você entende o racismo, essa ideia de racismo cotidiano, essa ideia do racismo reverso, se existe ou não e tal. E até uma pergunta polêmica no final da sua experiência, se você puder responder pra gente, se a igreja brasileira é racista. Ou se quiser responder antes, pode responder antes também, não tem problema. Eu respondo na ordem, então. Bom, eu posso contar um pouco da minha história para vocês. O Diego já conhece um pouco da minha família, de como ela é. Eu cresci sem identificação, Diego, sem identificação com a minha cor, de verdade. Eu fui reconhecer tudo isso quando eu adentrei a faculdade, sabe? Quando eu me enfiei ali em grupos de estudos, quando os professores me disseram é isso, e eu fui entendendo o que eu havia passado antes, sabe? Mas eu lembro que na minha adolescência eu gostava muito de escutar rap, entendeu? E isso ajuda demais, cara. Eu queria um CD, que era um CD dos Racionais, eu queria muito, e eu falei pra minha mãe, eu quero esse CD aqui, se você poderia me dar, né? E ela negando o tempo todo de me dar esse CD, porque na frente tinha a palavra inferno, entendeu, Diego? Que era o famoso CD dos Racionais, Sobrevivendo no Inferno, que hoje é obra literária do vestibular da Unicamp, é uma obra-prima, né, de como a população negra sobrevivia na década de 90. Então, um dia minha mãe, eu acho que de tanta insistência, ela veio e me deu um CD desse. E eu comecei a escutar e ali eu comecei a entender o motivo que fazia, às vezes, os meus professores me tratarem de um jeito, os meus colegas, por que eu ia para a direção, porque eu estava conversando e a pessoa que eu estava conversando não ia. Então, como assim? Eu estava conversando sozinho, né? E isso acontecia muitas vezes. Então, quando eu ganhei CD, eu comecei a perceber, poxa, é verdade. Mas foi mesmo na graduação que eu me atentei a isso e eu entendi que eu era uma pessoa preta, uma pessoa negra, sabe? Ali eu percorri o caminho que eu já devia ter percorrido há muito tempo, mas eu não julgo isso, né, da minha família, da minha mãe, dos meus pais, porque os meus pais são brancos, meus irmãos também, então era muito difícil para eles me passarem qualquer tipo de empoderamento ali, né? Então eu sobrevivi a isso, né? Então, relatando alguns casos para vocês do que eu já passei, eu posso assim afirmar para você 110%, Diego, que todo negro tem uma experiência racista, entendeu? Todos os negros, não importa a classe social dele. Ele pode ser ele pode ser um bilionário, mas ele tem experiências racistas na vida dele, desde a infância, na escola, né? E chegando na vida adulta também, nas pequenas coisas. Na escola a gente nem conta. Eu poderia falar dos diversos, o famoso bullyingzinho, né? Mas isso na escola acontece direto. Mas na vida adulta também, né? Por exemplo, eu lembro que um dia eu cheguei em São Paulo e fui fazer uma compra. Aí eu tava de camiseta, de chinelo, bermuda, e no final eu tava ali colocando as coisas para dentro da sacola, né? E a moça tava lá passando o resto das compras.
E eu tinha uma senhora do meu lado, uma senhora, diga ali, uns 60 anos, ela olhou para mim e falou assim, ô menino, depois você me ajuda aqui, tá bom? Falou isso. Ela, na visão dela, ela entendeu que eu estava ali trabalhando, empacotando produtos, entendeu? Então, no momento, você fica completamente sem resposta. Eu não sabia que isso acontecia. Eu via muita gente falar sobre isso. Eu fiquei sem resposta. E aconteceu comigo. Então, eu simplesmente peguei as minhas coisas e fui. Mas não tem problema, Israel, você ser confundido com isso. É um trabalho como todos os outros. Eu sei disso. Mas o racismo estrutural, ele coloca o negro como um serviçal, entendeu? Sempre um serviçal do branco. Então, quando ela me viu, ela automaticamente, na cabeça dela, ligou que eu estava ali trabalhando, empacotando. Então, isso acontece muito quando as pessoas atravessam a rua, quando estão vindo na sua direção, Israel. Quando eu era adolescente, acontecia muito mais, porque eu andava um pouco mais largado, né? Então, as pessoas atravessam a rua, ficam com medo, pega a criança no colo, eu escuto o barulho da porta fechando. Então, o negro, ele começa a ter uns certos uns subterfúgios para escapar desses tipos de constrangimento. Coisa que só o negro pode entender. E é por isso que vocês, me chamaram aqui. Por exemplo, quando eu estou numa rua e eu vejo um casal vindo na minha direção, eu tenho certeza absoluta que o casal tá meio receoso. Entende? Ainda mais se eu tiver de moletom, uma roupa assim, um agasalho mais largo. Então a minha estratégia sempre eu pego o meu celular e começo a ver o meu celular para mostrar para eles que eu tenho um celular, entendeu? Que eu não preciso de nada, para deixar os dois tranquilos. Quando eu vou pedir informação na rua, eu faço uma voz bem docinho, entendeu? Para não assustar a pessoa. Então, o negro passa isso direto. Ir para o shopping de chinelo é um privilégio praticamente para o branco. Porque o negro que vai para o shopping de chinelo, se ele já era perseguido nessas lojas de departamento, ele vai ser muito mais. Entendeu? É bem complicado mesmo. Essas coisas são cotidianas, entendeu? E eu posso continuar falando, dar mais alguns relatos ou não? Claro. O Homecast é seu hoje. Eu anotei aqui para falar para vocês sobre polícia mesmo, né? Em quadro policial, blitz de comando, né? Da polícia. O meu pai, que é branco, né? Ele fala assim: poxa, mas eu dirijo há 50 anos, eu fui parado pela polícia uma vez só quando eu estava voltando lá de Diadema, não sei o quê. O Israel tem carta aí, há 10 anos já foi parado 15 vezes, o que está acontecendo? Mas que azar, né? Ele acha que é azar, que é a negação meio que intrínseca da pessoa. E eu já sabia o que era, né? Então, eu tenho que ficar sempre com um documento, com as coisas em ordem, porque eu sei que a qualquer momento isso pode acontecer. E acontecia muito, né? E é engraçado, Diego, que muitos dos meus amigos, eles falam assim: pô, eu já tomei um enquadro só na minha vida. E eu tava com Israel, ele fala. Aí eu, poxa, né? Que coincidência essa daí. Aí eu falo com outro, o nosso amigo Titanic, o Thiago. Ele já tomou 2 enquadros comigo, o Thiago. E uma vez a gente estava indo para Trindade, eu e ele, e a polícia parou, fez uma revista no carro violenta mesmo. A gente teve que tirar até a meia, foi algo bem constrangedor. E uma outra vez, no 9 de julho também, o cara pediu pra gente abrir a porta do carro por fora, entendeu? Para ver as nossas mãos o tempo todo, mão no capô. E o Thiago, ele tomou 2 enquadros na vida dele. Os 2 foram comigo. E o Felipe Johansson, o irmão da Raquel, esse foi um caso bizarro. Eu tava com ele, a gente ia jogar futebol society e eu tava me trocando no carro dele, eu tava colocando uma camiseta, colocando chuteira, me preparando, e a polícia parou. E ele estava dirigindo. A polícia então baixou, era noite, eles colocaram a lanterna em mim
e pediram o meu RG. O do motorista ele não pediu. Ali, para mim, foi um caso bizarríssimo, né? Porque quando a polícia para um carro, normalmente ela pede a habilitação da pessoa. Não, pediu o meu RG, olhou o meu RG, me entregou e falou pra gente ir. E o Felipe ficou sem entender nada ali. E eu falei, Felipe, essas coisas acontecem. Eu não queria problematizar com ele ali naquele momento, mas a gente sabe que essas coisas acontecem o tempo todo, cara. O tempo todo mesmo. Já tomei enquadro sozinho também. E voltando ali na Adhemar de Barros, 2 viaturas da polícia andaram na contramão para ir atrás de mim. Eu estava com uma blusa da Mancha Verde, voltando da casa do Túlio, que tinha jogado videogame na casa dele. E a polícia apareceu com 3 fuzis apontados para mim, uma cena bizarra, numa cena dessa que morre, entendeu? É numa cena dessa que acontece um tiro acidental, que ele fala que é acidental. Então eu encostei na parede, eu lembro, e eu estava sem nenhum tipo de documento na hora. Ele perguntou onde eu morava, então eu comecei a conversar com ele, entendeu? Eu falei, olha, eu moro ali naquele prédio ali da Melvin Jones, eu tô indo para casa, eu tava jogando videogame na casa do meu amigo. Quando você conversa com ele ficou mais tranquilo. E eu lembro até hoje, Diego, Vini, eram viaturas da PM. Ele olhou para mim no final e falou assim, ó, toma cuidado com a polícia civil. Falou isso para mim. Aí eu falei, nossa, mas que coisa é para eu tomar cuidado com bandido ou com polícia, né? E foi muito tensa a situação ali. Eu fui para minha casa, né, agradecendo por ainda estar vivo, mas se você conta isso numa roda de pessoas desavisadas, elas vão falar, Israel, que bobeira, o cara tava lá só cumprindo com a obrigação dele, isso aí não tem nada a ver, isso aí pode acontecer com qualquer um, que não sei o que. É sempre aquela negação que, ao meu ver, os Estados Unidos já superou, entendeu? Eles sabem o que é racismo. Aqui ainda é tudo suposição. Então, lutar contra o racismo brasileiro é extremamente difícil, entendeu? É massa pensar, né? Você falando nessa questão da galera negar, né? É interessante pensar, né? Perceber aí, né? Nesse debate público aí, sobretudo nas redes sociais, como se constrói, né? Esse discurso da negação, né? Então, assim, ou tava no lugar errado na hora errada, ou foi um erro policial, né? E aí, enfim, quando a gente fala, né, por exemplo, a gente citou 4 casos aqui, né, que, enfim, a Agatha, o Evaldo com casos dos 80 tiros, o João Pedro, o George Floyd. Então, assim, a gente pensa, que situação tão individual é essa que acontece recorrentemente, né? E aí eu trago muito, né, o que o avô da Agatha ele falava, né, dando a entrevista logo após a Agatha ter sido baleada, né? Ele falava assim, mas eu fiz tudo certo, né? A minha neta fazia balé, a minha neta falava inglês, ela ia para a escola, ela estava com a mochila da escola, né? Enfim, ela estava... O que aconteceu? Por que é isso, né? E é interessante pensar, né, que esse discurso negacionista, ele vai sempre criar uma falsa polêmica, né? Ou um falso equilíbrio, como se as coisas se equilibrassem, né? Então, assim, só porque a polícia militar no Brasil é a polícia que mais morre, isso vai deslegitimar a morte. Não, a gente precisa pensar, então, que modelo de segurança pública é esse, né? Que a gente tem a polícia que mais mata e mais morre. Se a polícia que mais mata e mais morre, existe um problema. As pessoas estão morrendo. Os policiais estão morrendo e as pessoas negras estão morrendo, né? Dizer, né? Dar voz não gosto desse termo, né? Porque as pessoas têm voz, o que a gente dá é ouvidos a elas, né? Na realidade, mas ouvir aí as narrativas sobre a morte do George Floyd, da Agatha, do João Pedro, do Douglas, do Evaldo, ouvir essas narrativas não faz com que a gente feche os ouvidos para outras, né? A gente precisa começar a entender que o mundo é muito mais do que a timeline do Facebook, né? Com aquelas falsas polêmicas aí, pra gente avançar efetivamente num debate que funcione, né? Então, assim, para que as coisas comecem a caminhar, para que efetivamente a gente pense num reparo histórico, né? A gente precisa começar a entender que olhar para o genocídio que o Estado brasileiro tem feito não significa fechar os olhos para outras
questões, né? A gente precisa parar de criar essas falsas polêmicas, como se dizer que a morte da Agatha é um absurdo fosse bater palma para a morte de policiais. Não, pelo amor de Deus. São duas coisas que são absurdas. Só que a gente tá falando da morte de uma menina. Exato. Uma criança, sabe? E quantas notícias acontecem por semana de balas perdidas que encontram pessoas negras, né? É sempre a mesma história, o enredo é sempre o mesmo, o que vai mudando são os personagens, e a gente fica criando falsas polêmicas na intenção de legitimar esse tipo de coisa, né? E aí, quando eu falo isso, né, dessas falsas polêmicas, a sensação que eu tenho é de que muitos cristãos, com medo de encarar, né, com medo de reconhecer o privilégio, dizer assim, puxa, de fato, velho, eu enquanto cristão, eu enquanto branco, eu estou ocupando um espaço de privilégio na sociedade e eu posso usar esse espaço de privilégio para blindar, para ajudar outras pessoas, ao invés de eu pensar desse jeito, não, eu prefiro deslegitimar o discurso do outro, eu prefiro naturalizar a morte das outras pessoas, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar, pensar mais aí, maneiras mais complexas de compreender a realidade, sabe? E entender que as coisas não são só lá ou só cá, né? Existem caminhos aí, existem maneiras de produzir outros modelos, né, de sociedade. E aí, mais uma vez, né, eu trago isso. A igreja, ela tem esse papel. Ela tem o papel de direcionar, de mostrar esse caminho, né? Não o papel de passar pano, tá ligado? Enfim, eu penso muito nisso, assim. Muito legal. Sobre a igreja, Diego. Pode falar, Bel. Você me perguntou da igreja na igreja questão, eu acabei não respondendo. E você perguntou, a igreja é racista, Bel? Você me fez essa pergunta, certo? Sim, sim. Eu escutei uma vez o pastor Ed René falando e fizeram essa mesma pergunta para ele. E ele disse sim, a igreja é racista, a igreja é machista, a igreja é homofóbica. Por quê? Porque nós somos um recorte da sociedade, nós somos uma micro-sociedade dentro de um templo. Então não é porque você adentrou os portões da igreja que você automaticamente deixa de ser tudo aquilo que a sociedade é. Então a igreja é assim, a igreja é assim, mas é racista sim, entendeu? Eu posso citar alguns exemplos para você. Por exemplo, eu nunca pensei na minha existência que algum dia eu fosse ter esse tipo de espaço para falar, entendeu? Dentro de uma igreja, que é onde vocês estão. O máximo que eu chegava de falar sobre diversidade numa igreja era quando a gente cantava Cristo ama as criancinhas do Brasil e do Japão. Não importa a sua cor, ele as quer com muito amor. E eu cantava essa música com um fervor enorme, porque ali era o máximo que eu podia chegar, entendeu? Ou quando alguém chegava e falava para mim assim, Israel, fica tranquilo, cara, Deus não faz acepção de pessoas. Então esses é o máximo que eu encontro dentro de uma igreja, uma igreja nacional mesmo, uma igreja brasileira. E você sabe, né, Diego? Quando a gente faz teatros, a gente fez milhões... Eu ia te fazer essa pergunta, eu ia falar assim, já te chamaram para ser Jesus? É isso mesmo, rapaz. Eu ia chegar nessa pergunta. Nunca me chamaram para ser Jesus. Eu sempre fui o pessoal ali que no Teatro de Páscoa descia o chicote em Jesus, né? Você entrava na igreja gargalhando igual um soldado romano e descendo o sarrafo, né? Eu era a turma do mal, o pessoal odiado ali do teatro. Nos teatros infantis eu era o Zé Droguinha, né, cara? O que influenciava a pessoa ali a fazer a coisa errada, até que aparecia um Jesus, ser branco, né, que era o branco Jesus, mas isso não é
uma crítica pesada aos teatros, eu até gostava de fazer esse tipo de papel, mas pode ser que bem lá no fundo eu também, participante desse racismo estrutural, eu não me via fazendo essas funções, sabe? Mas agora que você falou, eu lembrei que uma vez eu fiz na igreja em Joinville, onde eu morava, eu fiz o papel de Moisés, Diego. Só que o teatro era sobre Josué, entendeu? Então o que acontece? Eu entrei Moisés e o narrador falou: Moisés morreu. Então eu caio no chão no auge dos meus 11 anos de idade. No auge dos seus eu caio no chão e lá de trás, e lá de trás do povo aparece o Josué, entendeu? Da batalha. Então eu levanto, que eu estava morto em 2 minutos e meio de teatro, de cantata, eu levanto e viro o povo. Então eu vou lá para o povo, vou lá para trás para poder cantar a cantata de Josué. Esse foi o máximo que eu cheguei de um papel assim de protagonismo, mas eu volto a repetir, não é uma crítica pesada, eu gostava muito de participar, e se um dia me chamarem para ser o demônio de novo, a turminha da pesada de novo, eu faço com o maior prazer, porque é sempre para alcançar almas, né? É sempre para a expansão da obra de Cristo. A sociedade ainda não tá entendendo ainda, eu acho que eu creio muito na sua maturidade, Bel. Isso é maturidade. É você entender que a galera ainda não entende isso, esse racismo estrutural, a galera ainda não entende toda essa pegada racista. E aí você, de uma forma madura, ainda você vai trabalhando, trazendo provocações, como o Vini falou aqui, uma pegada mais histórica, algumas ideias. Por que só negro? Né? E é da hora pensar essa questão da identidade, né? Você estava falando lá da sua experiência e do Racionais, né? Enfim, é muito comum ouvir, né, de pessoas que ouviram muito Sobrevivendo no Inferno e falam, putz, mano, isso acontece comigo, é isso, né? Enfim, não faltam relatos de pessoas negras que vão fazer aí... vão ter experiências muito parecidas com a sua. É interessante pensar nessa questão da representação do negro, né? Existe aí já um movimento dentro da própria igreja evangélica que disputa esse caráter, né, africano, oriental aí do evangelho, do cristianismo, e que, portanto, enfim, é um cristianismo de cor preta, né? É muito interessante pensar esse debate aí que essa galera faz dentro da igreja, né? Disputando até a questão da própria imagem de Jesus, né? A figura de Jesus enquanto uma figura histórica que era negra e tudo mais. Mas também existe todo um outro debate que vem, por exemplo, com a Lei 10.639, né? Com o ensino das culturas afro-brasileiras, né? Então, assim, eu agora não vou mais passar pelo africano só dizendo que ele era escravizado, né? Mas eu vou, enquanto professor de história, fazer um esforço ali de entender que sociedades eram aquelas que existiam na África. Porque também tem essa, né? A igreja brasileira às vezes fala de missão, ela fala, eu vou pra África. Como se a África fosse um país, né? E a gente esquece que a África é um continente com inúmeros países, com inúmeras dinâmicas e culturas diferentes, né? E aí, assim, pensar essa dinâmica do continente africano para além do contato com o europeu. Não existia história ali antes da Europa? Óbvio que existia. E como que a gente pode, então, compreender, né, essa história? Os historiadores vão chamar muito isso de descolonizar o olhar, né? Pensar a história para além da Europa, para além daquela narrativa grandona que a gente tem. E é muito interessante porque esse debate, ele começa a ser proposto por quem? Exatamente pelos historiadores africanos, que começam a sair do continente africano após essas guerras aí, as guerras de independência, as guerras civis que acontecem aí, século XX, século XXI também. Eles vão começar a produzir esse novo olhar para o continente africano, né? Esse novo olhar para as Áfricas aí, né? E aí, enfim, a gente teve o sucesso, por exemplo, que foi o filme do Pantera Negra, né? E quantas crianças negras se sentiram representadas por ver um filme só com pessoas negras, um herói da Marvel ser negro, né? E aí isso parece muito pequeno, por exemplo, para pessoas como eu e o Diego, né? Que crescemos cheios de referências positivas nesse sentido, né?
E quando a gente ouve, né, relatos de pessoas negras que se sentiram representadas, a gente começa a entender o quão naturalizado é essa questão, né, do branco ser bom e do preto ser ruim, né? A gente sempre usa essa ideia do preto como uma coisa ruim, lista como negra. uma cor ruim, lista negra, enfim. Tudo que aí está associado à cor preta necessariamente seria o ruim, né? É interessante pensar essa questão da identidade, como isso é forte. Nossa, muito. O Vini falou da questão de representatividade. Isso é algo extremamente importante, muito marcante para a vida de uma criança, principalmente, entendeu? Quando eu era criança, eu tinha pouquíssimas referências negras, principalmente na televisão, a gente não encontrava. Então você cresce, Diego, infelizmente achando que a sua cor não é legal, que o seu cabelo não é legal, entendeu? Que o seu nariz não é legal, sua boca. Você acaba odiando essas coisas porque na capa da revista não tem o seu perfil. Então a representatividade ela é importantíssima. Eu tenho até um caso adulto, eu lembro, eu estava na faculdade, Diego, e tinha uma festa lá que o pessoal poderia se fantasiar, entendeu? E eu nunca fui naquela festa, nunca fui, porque eu não tinha nenhuma referência. Eu vou do quê? Não tem nenhum negro assim na televisão para eu ir. E eu ficava triste, porque os meus amigos estavam lá brincando, se divertindo de Superman, de Homem-Aranha, de não sei o quê, e eu não ia. Mas eu lembro que no último ano da faculdade eu fui, cara. Eu lembro que eu falei, pô, dessa vez eu vou, vai ser legal, divertir com o pessoal da República. E eu coloquei um terno que eu levei, peguei do meu pai quando eu vim para São José, peguei um terno e levei para lá. Aí eu lembro que na hora da gente se trocar, eu coloquei o terno. Aí eu mostrei pros moleques. Aí eles falaram assim, olharam pra mim e falaram, que você vai de segurança? Aí eu falei assim, não, peraí. Aí eu fui lá no quarto, peguei uma faixa presidencial americana e coloquei assim, entendeu? Aí ali eles olharam. Que animal. O Barack Obama ali é uma representatividade enorme. Então você vai pra rua, o pessoal Barack, yes, we can. Então eu me diverti muito aquele dia. Representatividade legal. É importantíssimo. Muito legal isso que o Vini falou. Legal. Gente, é isso aí. Estamos aí chegando no fim do nosso primeiro bloco. Tamo junto, Bel, Vini, valeu. Daqui a pouco a gente volta. Solta a vinheta aí, José, pra gente. Estamos voltando com o nosso Homecast, estamos aqui com o Israel Saraiva, grande professor, mestre da resenha minimalista. Bel, muito bom estar com você. Vini, muito obrigado por essa aula de história. Cara, fantástico olhar você dando essa aula de história pra gente, pra todo o Brasil, pros nossos 138 espectadores que depois vão ver as visualizações. Mas é isso aí, Bel, o nosso tema é Eu Não Consigo Respirar. E eu quero te deixar numa saia justa, que é onde o filho chora e a mãe não escuta. Que diz assim, Bel, o que Jesus faria ao ver a cena do policial sufocando Floyd e Floyd gritando, eu não consigo respirar? Olha, essa é uma questão bem difícil de responder, né, Diego? Mas eu tenho duas hipóteses. Uma seria Jesus observar a cena e olhar no rosto do Floyd e falar, filhinho, eu vou te encontrar daqui a pouco, não se preocupe, entendeu? E a segunda já é um pouco mais radical, seria como um sopro no guarda, ele ia parar lá do outro lado da calçada. Eu ficaria com a segunda opção, mas eu acredito que seria uma dessas duas opções.
É uma coisa que mexe com a gente, né, Bel? Sim, bastante. Jesus é a gente estava conversando antes, né? Jesus é o Deus do oprimido. E eu fico imaginando o grito do Floyd ecoando. Eu não consigo respirar, né? Sendo que Deus é o Deus do sopro, né? Ele criou a terra com o sopro. Então é muito forte essa frase do Floyd, né? Deixa o nosso coração realmente... Será que a sociedade tem jeito, Vini? É embaçado, né, cara? Eu tendo a achar também que, enfim, Jesus, ele se colocaria na situação de maneira extremamente enfática, sabe? Na intenção de demonstrar que, ainda que haja problema, ainda que estejamos errados, né? Não é com o joelho no pescoço de ninguém que a gente resolve, muito pelo contrário. O caminho de Jesus, a solução de Jesus foi uma solução de amor, efetivamente, né? A cruz, ela é extremamente cruel porque ela é um instrumento aí de tortura e de morte, mas quando a gente olha para a cruz, a gente lembra que Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, né? Jesus, toda vez que ele encontrava com alguém que precisava de ajuda, que era pecador, ele estendia a mão, ele conversava com essas pessoas. Ele nunca deixou de repreender essas pessoas, né? Ele nunca deixou de mostrar aí opções, caminhos. Mas ele, antes de fazer isso, antes de mostrar aí erros, ele dava os ouvidos, né? Ele se dispunha aí a sentar, a conversar com as pessoas, a conhecer os problemas das pessoas, a reconhecer, ele reconhecia a vida daquelas pessoas, né? Então, assim, com toda certeza, Jesus não estaria fazendo o que o policial fez, Jesus não apoiaria isso e Jesus não passaria pano para isso, né? O que me leva a pensar, efetivamente, né, nas reações aí que estão rolando, né? Da morte do Floyd, e acho que tudo que está se desenrolando também, né? A gente não pode perder de vista que o movimento negro no Brasil, ele também está se organizando, né? E não é que ele sempre esteve organizado, né? Ele está falando já há muito tempo, mas enfim, com todo esse impacto do que as manifestações ali antirracistas do Black Lives Matter, por exemplo, né? Com o Black Lives Matter estão colocando ali nos Estados Unidos, isso tem muito impacto no Brasil, e pensar, né? O quão essas manifestações elas têm sido violentas, mas o quão elas têm mostrado uma resposta de uma galera que não aguenta mais falar, né? E aí, enfim, eu tô falando vocês no sentido, né? Nós, enquanto pessoas brancas, nós temos ouvido vocês falarem, vocês dizerem coisas que não precisariam ser ditas, né? Vocês estão dizendo aí o óbvio por muito tempo e a gente, enfim, a gente busca naturalizar, a gente busca deslegitimar, ou a gente finge que não tá ouvindo. E aí, quando vocês respondem, a gente tende a lidar com essa resposta como se essa resposta fosse mais violenta do que a própria violência que é praticada, né? E aí, óbvio que é preciso dizer, né, para as pessoas que forem assistir isso, que eu não tô dizendo que a gente tem que sair quebrando tudo, efetivamente. Mas a questão a gente nunca pode confundir uma resposta, uma violência com outra violência, né? Essas manifestações, tudo que está acontecendo, não são equivalentes, não são iguais, né? Ainda que se manifestem de maneira violenta, não acontecem, não funcionam da mesma forma, né? E aí, assim, eu volto na pergunta, né? Como Jesus se posicionaria, sabe? Eu tenho certeza que ele se colocaria de maneira extremamente enfática dentro dessa situação, né? Jesus não é um Deus, né, de uma igreja que persegue, mas ele é um Deus de uma igreja que foi perseguida. Ele morre perseguido pela própria igreja, né? Pelos próprios líderes religiosos aí. Então, enfim, eu fico pensando muito que a gente não pode lidar, né, com essa questão das violências que estão acontecendo nos protestos aí de maneira simplista. A gente precisa pensar isso com muito cuidado, sabe? Para não confundir a resposta de quem está sendo oprimido com uma nova opressão, mas também para entender quais caminhos a gente pode trilhar, né? Só que a gente também não pode mais achar que
só a conversa funciona, né? Porque é isso. Você tá aqui, quantas vezes você teve a oportunidade de contar essa história, a sua história, para outras pessoas? E quantas vezes depois de você contar a história, você ainda continuou sofrendo esse tipo de... continuou sofrendo com o racismo, né? É preciso que a gente se posicione, se manifeste efetivamente, sabe? Com postura, sabe? Um passo firme para não voltar. Tá ligado? Eu acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido. Uma igreja ousada. Sim. O Bel, o Vini tava falando um negócio legal ali, e que eu lembrei do texto de Lucas 10, né? Quando Jesus ele bate nos fariseus, né? E ele abraça os oprimidos, né? Então das diversas vezes que Jesus vai trazer maus exemplos, ele usa os fariseus, né? Os doutores, os doutores da lei, né? Os religiosos e tal. E quando ele vai contar a história do bom samaritano, é muito interessante ali, porque ele vai bater muito nesse grupo, né, religioso. Porque o samaritano é um negócio absurdo para o judeu. Entendeu? É uma raça mestiça, com uma religião mestiça, com aspectos mestiços. Então tem muito a ver também com essa pegada racial. E Jesus vem e bate. Então o cara que fez tudo certo é o mestiço, é o errado pro judeu. Então Jesus, cara, é o cara... Pra mim, ele é fantástico, cara. Ele é realmente o Deus encarnado, mostrando pra gente, ó, dá uma segurada. Vamos olhar um pouquinho mais pros oprimidos. Vamos ter posturas melhores e que pareçam com Cristo, né? E é interessante que nessa história, Jesus vai trazer a ideia do samaritano, e o samaritano, ele vai além, cara. Ele vê, ele age, ele tem compaixão, e ele paga, ele escuta, ele paga a lenha ainda. Cara, o samaritano é sensacional na história. Pra quê? Pra quebrar as pernas dos judaizantes. Exatamente. O Vini estava falando sobre não confundir, né, a reação. É uma frase do Malcolm, né, Vini, que ele fala para não confundir a reação a reação do oprimido com a violência do opressor. Ele fala isso, e não deixa de ser uma verdade, mas quando eu penso assim, o que Jesus faria no meio de uma manifestação dessa, a gente sabe muito bem que Jesus não participaria de nenhum ato de violência, de uma loja quebrada ou saquear uma loja, né? A gente tem que saber colocar isso bem na nossa cabeça, porque isso muitas vezes acaba invalidando um protesto magnífico, entendeu? Mas eu acredito fielmente que Jesus estaria ali na linha de frente do protesto, sabe? Mas sempre com esse viés. E essa violência, essas lojas quebradas, essas coisas acontecem no meio de um caos, né? Sempre tem o Acã ali, né, Diego? Sempre tem o cara que vai levar o ouro, a prata e a capa no meio de um caos, no meio de uma guerra. Então, é muito difícil você controlar uma massa dessa, mas ao mesmo tempo, olhando para a história, o Vini pode falar muito bem isso, a gente sabe que as grandes revoluções, as grandes mudanças, elas acontecem em meio ao caos, em meio à guerra, em meio à revolução, né? E não no simples diálogo, no debate. Infelizmente, para a gente conquistar alguma coisa mais forte, a gente precisa mesmo ter que passar por isso, entendeu? Muito legal. Galera, a gente está partindo para o nosso encerramento aqui. Muito bom estar com vocês aí. Se vocês curtiram, compartilhem, divulguem esse homecast. Foi muito bom estar com o Vini aqui, o nosso professor, e o Bel também. Bel, eu queria, para encerrar, né, esse papo, eu queria que você deixasse, sei lá, uma palavra, um conselho, Cara, você impactou muito as nossas vidas aqui. Então, gente, muito obrigado. Já é um muito obrigado nosso para você, por quanto você impactou as nossas vidas aqui. Eu tô muito feliz com essa oportunidade
de poder contar essas coisas para vocês numa igreja que eu amo, né? Que é o Jardim Augusta, uma igreja que eu fui batizado aí dentro, né? O pastor da igreja fez o meu casamento, aí eu cresci e vivi os melhores domingos e sábados da minha vida sem a menor sombra de dúvida. E ter esse espaço para falar sobre isso, uma questão social urgente, é histórico, entendeu? Eu acho que a gente, sem querer, né, tá fazendo uma história aqui, conversando sobre isso dentro de uma igreja. O Vini fez um panorama de como as instituições religiosas trabalhavam, e agora a gente ter espaço para falar sobre isso é sensacional. Então, eu deixo aqui a minha satisfação enorme de estar com vocês, com o professor Vini, com o Diego, seminarista, também historiador, né, Diego? Muito legal, cara, estar com você, com o pessoal. Que Deus abençoe a família de vocês, que a gente possa crescer afastado desse senso comum negacionista, entendeu? Que a gente possa influenciar outras pessoas, a gente possa ter paciência numa discussão, sabe? Para a gente ter essa disputa de consciência e a gente consiga trazer mais pessoas para isso, porque é só através desse reconhecimento que as coisas começam a melhorar de fato, como a gente debateu até aqui. Mais uma vez, estou muito feliz e espero que o debate de vocês, que esse Homecast continue por muito tempo, porque ele está acrescentando muito. Eu estou vendo aqui de casa, eu e a Ana, está muito legal o formato. O Diego está de parabéns. Gente, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Valeu? Valeu, Bel. Deus te abençoe muito. Foi muito bom. Dá um abraço na Ana, viu? Você tá bonitão, hein, cara? Gostei da barba. Obrigado. Muito bom, cara. Tá muito legal. Vini aí, mano. Dá um salve pra galera da camiseta. É nóis, mano. Agradeço mais uma vez a oportunidade. É sempre importante a gente falar isso. Eu peço que todo mundo abra o coração mesmo pra ouvir tudo que a gente conversou, né? Enfim, a gente não tá aqui de maneira nenhuma pra dizer que a igreja tem que acabar, muito pelo contrário. A gente tá aqui pra dizer que o projeto da igreja, ele é um projeto de vida, não de morte, né? O Evangelho de Cristo, ele veio pra trazer novidade de vida e é isso. Que nós sejamos a igreja que está fora dos muros aqui, que leva a vida para as pessoas, né? Enfim, e individualmente enquanto coletividade também. Então, que cada vez mais a gente coloque esse debate aí no centro das nossas conversas e a gente consiga debater efetivamente, né? Sem levar para o lado pessoal, sem cair nessa falsa polarização aí, né? De rede social e tudo mais, que a gente sempre consiga debater aí no amor de Cristo mesmo, de verdade. E mais uma vez agradeço. Valeu, gente. Vocês ouviram o famoso Vini tá junto com a gente, é nóis. E o Bel. Valeu, galera. Até semana que vem. Um beijo e tamo junto. É nóis, Homecast. Valeu.